Olá, boa tarde. Como vai todo mundo que está aí na audiência, que está entrando para essa live? Nossa, boa tarde aí a todas e todos que estão participando desse momento tão esperado, que é o lançamento da coalizão Cidades no Controle do Câncer. Eu sou a Cibele Carneiro, que a convite do Instituto Governança e Controle do Câncer, o nosso IGCC aqui de Porto Alegre, eu tenho a satisfação de estar atuando nesse projeto como gerente do projeto Coalizão Cidades no Controle do Câncer e também como coordenadora de engajamento dessa iniciativa. Para quem está chegando aí agora, né, entendendo um pouquinho o que é a Coalizão Cidades no Controle do Câncer é a união de organizações sociais e associações de todo o Brasil para que a oncologia esteja direto e no foco das eleições municipais de 2024. A nossa ideia é fortalecer o controle do câncer nos municípios em todas as regiões e cidades do país. E para isso, a gente está atuando em duas frentes. A primeira frente é justamente engajar e capacitar as organizações que trabalham pela causa do paciente oncológico e também pela promoção de políticas públicas de prevenção e controle do câncer em qualquer cidade do Brasil, para que juntas a gente possa fortalecer e influenciar as eleições de 2024 com a pauta oncológica. Ou seja, a nossa intenção é tornar a coalizão um movimento cada vez mais forte e representativo. Então, por isso, a gente convida todas as organizações sociais e associações que atuam com essa pauta a se juntarem à coalizão. Nosso segundo foco de atuação, então, com essa representatividade de organizações dentro da coalizão, é atuar para sensibilizar o maior número de candidaturas possível para a agenda do câncer nos municípios. Com o apoio das organizações que estão entrando e aderindo aqui à coalizão de todo o país, a gente vai trabalhar juntas para garantir que um grande número de candidatas e candidatos aos executivos e legislativos municipais assine a carta compromisso da coalizão e inclua, tanto nos planos de governo quanto nas agendas de atuação legislativa, a pauta do câncer. Todas as informações aqui, o que eu estou contando para vocês, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que isso vai funcionar na prática, tá? Bom, o movimento nacional ele vem sendo pensado e estruturado desde 2023 por meio de algumas lideranças, né, que são organizações que já estão trabalhando juntas para tornar esse momento agora presente possível. Então, eu quero agradecer aqui o apoio da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale, da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, do Instituto Avon, do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, do Instituto Oncoguia, do Instituto Vencer o Câncer e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC. Também já integram o movimento a Associação Américas Amigas, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, o coletivo Oncofriends, a comunidade Anjo Rosa, o Fórum Intersetorial de CNTTs do Brasil, o Fórum CNTTs, a União e Apoio ao Combate ao Câncer de Mama, o UNACAM, e o Instituto Projeto Cura, que juntamente com organizações líderes, gentilmente nos apoia nessa transmissão de hoje, também no seu canal do YouTube. Quero aqui também, em nome da coalizão, expressar nosso agradecimento à AstraZeneca, à Roche e à Siemens Healthineers pelo apoio ao projeto. Pessoal, assim, ao saudar, né, e agradecer todas as organizações que já fazem parte do nosso grupo de WhatsApp e também que nos acompanham nessa live, e que sei que estão ansiosas aí para saber como aderir ao movimento, eu quero rapidamente contar para vocês como que vai ser nosso evento hoje. Então, daqui a pouquinho, a nossa diretora executiva do GCC, a Daniele Voto, vai apresentar o nosso site, que ficou lindo, e vai mostrar como que as organizações e também as candidaturas vão poder aderir à coalizão. Daqui a pouquinho isso já vai acontecer, então a gente pede mais um pouquinho de paciência aí de vocês, que eu sei que está todo mundo ansioso para saber como aderir. Também na sequência, depois que a Daniele finalizar a apresentação do site, mostrar para vocês como é que vai funcionar a parte da adesão, a gerente de advocacy do Instituto Oncoguia vai apresentar o guia que a gente preparou com todo carinho para orientar as organizações como sensibilizar
as candidatas e candidatos às eleições municipais de 2024 para fazer o controle do câncer. Em seguida, eu vou apresentar para vocês algumas datas importantes e umas surpresas que a gente está inventando aqui para apoiar as organizações ao longo dessa jornada que é intensa de mobilização, que está começando oficialmente hoje, mas que vai aí até as eleições de outubro. Então, é um período curto que vai ser bastante intenso e que a gente vai contar muito aí com a colaboração e com o apoio de todo mundo que está se juntando à coalizão. Outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês, caso ao longo das falas que forem sendo conduzidas aqui, vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir que, por favor, coloquem no chat do Instagram da coalizão ou no YouTube de alguma organização que estiver transmitindo essa live, porque a gente vai conseguir responder algumas perguntas antes do encerramento. E, enfim, para encerrar esse momento tão importante, né, a gente vai convidar aqui e vai falar conosco, passar alguns recados também, a Celina Martins, que é consultora de advocacy do Instituto Vencer o Câncer, o Alexandre Debem, que é coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA, e a Luana Lima, que é gerente de políticas públicas e advocacy da Abralho. E por enquanto é isso, queridos. Agora eu vou pedir, nessa sequência, nós vamos passar 2 vídeos para vocês, e eu vou pedir para o Eduardo, então, por favor, iniciar. Bem-vindas e bem-vindos. Quantas vezes vocês já ouviram que o câncer é uma doença complexa e que o Ministério da Saúde é o único responsável pelo assunto? Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, nós resolvemos unir esforços para acabar com essa ideia equivocada. Afinal, são os líderes das cidades que lidam todos os dias com a doença. E que podem atenuar o fardo do câncer no sistema de saúde. Mas como? Com políticas públicas para o acesso cada vez mais amplo em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Assim nasceu a coalizão Cidades no Controle do Câncer. Uma iniciativa inédita no Brasil para influenciar as candidaturas aos executivos e legislativos municipais a se comprometerem com a pauta. Se você é uma organização que trabalha pela causa do câncer em qualquer cidade do Brasil, vem com a gente unir esforços e sensibilizar candidaturas nesta jornada de fortalecimento das estratégias de controle do câncer. As eleições são um momento muito importante do processo democrático. Votar é ter consciência de cidadania. O câncer ganhou uma importância epidemiológica pela sua incidência nas últimas décadas extraordinária. Ele é o primeiro ou segunda causa de mortalidade no Brasil. Portanto, quando a gente tem um candidato, seja ele ao poder legislativo ou executivo, de qualquer partido, de qualquer circunstância, essa é uma questão relevante para que a gente tenha na agenda política. As competências do município são já bem definidas dentro do SUS, no processo da tripartite, e, portanto, os candidatos têm que apresentar suas propostas e as suas convicções de como melhorar o enfrentamento dessa doença, que é considerada o mal do século. Acho que, como cidadãos, devemos conhecer suas propostas, as suas opiniões, e isso vai nos permitir fazer escolhas da melhor maneira possível. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer hoje estar aqui com vocês e poder apresentar rapidamente, depois do recado do Dr. Roberto Gil, né, e também das nossas instituições líderes desse movimento, mostrar um pouquinho do que a gente fez no site e que a gente acredita que vai ajudar muito as organizações para a gente poder engajar candidatos e candidatas pelo Brasil. Então, se vocês me derem licença, eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Acho que entrou, né? Entrou, ok. Gente, nunca fiz isso ao vivo, tá? Vamos lá. Nós temos o site, então, cidadesnocontroledocancer.org.br, que é o local, vai ser o nosso repositório, né? Tanto de experiências, como de atividades, como de conhecimento do que a gente está construindo com essa coalizão.
Como é uma coisa muito nova ainda para as nossas associações que tratam da pauta oncológica, a questão do municipalismo, a gente pensou em fazer uma coisa simples, direta, mas com conteúdo. Então, nesse site, cada organização vai poder entrar e conhecer um pouquinho, né, sobre o que quer dizer essa coalizão, por que nós tivemos essa ideia, por que nós montamos isso. E aí, se você for mais para baixo, for visitando o site, você vai ver alguns números também que foram colocados. Né? Então, as questões relacionadas, né, os dados oficiais do INCA, nós utilizamos aqui, até para ter um pouco de conteúdo, né, do que a gente está falando, né, e principalmente o nosso mapa, né, onde nós queremos contar com todos os estados marcados ali, né, com as organizações. Como é que a gente pretende fazer? Cada um dos estados, né, vai representar o nosso foco de trabalho, não só dentro das 72 cidades. As 72 cidades foi um recorte geográfico que nós, enquanto organizações, tivemos que fazer para fins de conseguir abarcar tudo, né? Não conseguiríamos fazer essa coalizão em mais de 5.000 cidades. Então, por exemplo, você tem o Paraná, que a gente ainda não tem, deve ter alguma organização já aqui presente, mas não está aqui ainda. Mas se a gente for em São Paulo, como é que vocês vão aparecer? Vai clicar no mapinha de São Paulo e vão aparecer todas as organizações que já fazem parte no estado de São Paulo. Então, você vai estar ali, por exemplo, a Oncoguia vai estar ali com seu link, né? E a gente pode entrar em contato com a Oncoguia. Mas, para poder aparecer no mapa, né, a gente tem um passo antes, que é se tornar uma organização articuladora da coalizão. O que é isso? É a organização que está realmente fazendo aquele trabalho direto com o paciente, na sua cidade, no seu estado, e que tem contato, vai ter o contato com esse candidato ou com essa candidata. Então, para ser uma organização articuladora, a gente clica aqui no Seja Articuladora e você vai cadastrar sua ONG, sua associação. Como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui seus Daniele, voto, né, bem direitinho. A gente coloca um e-mail de contato, de preferência o e-mail da instituição que a gente usa, o nosso DDD, os dados completinhos, tá? A gente aqui um próximo, muito tranquilo, o nome da organização, por exemplo, vou colocar aqui o Instituto de Governança e Controle do Câncer, o link direitinho, a cidade e o estado. Clicando no próximo novamente, vai acontecer que vai abrir aqui o último passo, que é escolher um arquivo. O que é isso? É o logo da sua instituição. É muito importante ter isso para que a gente possa colocar no mapa, ter as suas informações corretas e ter o logo da visibilidade que vocês merecem também nessa organização aqui, né? Então, você vai colocar o seu logo. Desculpa, gente. Vamos lá. Vou tentar ser mais rápida, mas é difícil. Então, tem que ser um arquivo ou JPEG ou PNG, tá? Aí a gente clica em autorizo e vai baixar o kit. O que é baixar o kit? Aí é que a gente acredita que é o nosso... Você vai entrar nessa página, que é um drive, que você vai ter acesso, onde você vai ter um kit de materiais, uma caixa de ferramentas, para realmente colocar a coalizão em prática. O que é isso? São os materiais que nós disponibilizamos para que você possa fazer sua campanha, tanto online quanto impressa, vamos dizer assim, se você quiser imprimir algum material, mas principalmente aqui, nós gostaríamos de mostrar para vocês as cartas compromisso. O que acontece? Essa coalizão, ela é toda baseada no compromisso que o candidato ou a candidata a prefeito ou a vereador da sua cidade fizer com a pauta oncológica. Então, para isso, para a gente ter uma uniformidade, nós montamos uma carta compromisso, tanto para o Executivo Municipal quanto para o Legislativo Municipal. Essa carta é muito simples, você pode imprimir, ter sempre junto com você na sua pastinha, encontrou um candidato, já pede aqui, explica para ele, senta, conversa, né, e pede para ele assinar. O que acontece? Essa carta compromisso, então, ela tem alguns dos ODS que nós trabalhamos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é o que permeia todo o nosso trabalho aqui na coalizão, né? E esse candidato, então, vai colocar o seu nome, a cidade, né, onde ele está, e que ele está aderindo a esse compromisso. Ele se compromete a colocar dentro do seu plano de governo ou no seu mandato legislativo, se ele for eleito, questões voltadas para a oncologia, né? E aqui tem a data, a localidade e aonde ele deve assinar. A mesma coisa é a carta do Legislativo Municipal, né? Só muda, claro, alguns dados específicos, mas o resto fica praticamente igual.
Além da carta compromisso, temos aqui o guia, que a minha colega Helena vai apresentar, então eu vou deixar para ela mostrar a carinha do guia, que ficou uma graça, né? Aqui temos a logomarca da coalizão, que você pode usar também, os posters, que se você quiser imprimir, por exemplo, vamos pegar esse aqui para mostrar para vocês. Se você quiser imprimir, colocar na sua associação, levar para algum local que você vai fazer uma palestra, alguma coisa assim, perfeito, né? Acho que isso funciona muito bem. E também para as redes sociais, né? Nas redes sociais, nós fizemos alguns postzinhos, algumas artes que você pode usar automaticamente no seu stories, da sua instituição, né? Mas também fizemos aqui um documento que, se você for aqui, entrar nessa página, você vai conseguir fazer uma máscara, que a gente chama, né? Como usar a máscara, aquela carinha que a gente coloca nas redes sociais, né? Então, tem um passo a passo de como usar, né? Como fazer. Primeiro, você faz uma cópia desse arquivo. Se o pessoal não usa o Canva ainda, também a gente pode ajudar, mas basicamente é vir aqui, fazer uma cópia, ele vai abrir um outro arquivo, e nesse você vai conseguir mexer, né? Nesse você vai colocar a sua foto aqui, por exemplo, tira esse aqui um pouquinho de lado, pega essa daqui. Vamos ver se vai dar certo comigo. Vamos lá. Eu não sou muito boa nisso, mas vai dar certo. Camadas. Dani, oi, gente. Desculpa interromper só um pouquinho, que não está aparecendo a tua tela aí, Dani. A gente não está conseguindo olhar. Ah, perdão. Tá, tudo bem. Então, vamos voltar. Vou pedir se o Edu consegue colocar essa tela do Canva aí para a gente ver. E aí tu vai explicando, Dani, enquanto isso tu tenta compartilhar de novo a tua tela. Eu já não sei mais onde eu estou, mas tudo bem. De qualquer maneira, então, aqui você vai ter acesso a todas as artes, tá? Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar é sobre a questão de como fazer essa mobilização, tá? A gente trabalha muito... A gente vai trabalhar muito na questão do corpo a corpo. É importante acontecer o seguinte, é importante você sempre ter em mãos, assim, ter na sua frente, assim, na sua cabeça, que é necessário sensibilizar esses candidatos e essas candidatas. Porque, como disse ali no primeiro vídeo, onde várias lideranças muito reconhecidas aqui no Brasil se manifestaram sobre a coalizão, nós precisamos ensinar quais são as responsabilidades do Executivo e do Legislativo Municipal em relação ao câncer. Então, é muito importante que a gente consiga ter isso na nossa cabeça já colocado, e por isso o guia que a Helena vai apresentar é muito importante nesse sentido, né? E promover encontros, né, de sensibilização com esses candidatos. Muitas vezes esses encontros devem ser 1 a 1, não dá para juntar todos os candidatos, por exemplo, a prefeitura da cidade X, no mesmo local, até por conta das agendas e também por questões político-partidárias, mas é importante estar presente, se apresentar e chamá-los para uma conversa de 1 hora, não precisa muito, né? E ao final sempre apresentar a carta para eles assinarem. Então, desculpa que não deu para mostrar essa parte de como fazer o Canva, mas eu tenho certeza que a gente consegue ajudar vocês se tiverem alguma dificuldade. É mais uma questão de jeito do que qualquer outra necessidade mais impossível, assim, não é? Bom, então, se eu posso já passar... Ó, as gurias acharam aí. Então, você vai fazer uma cópia, né? E aí você vai colocar sua fotinha e vai poder usar isso nas redes sociais. Isso foi, vamos dizer assim, a gente tomou como inspiração o que a UICC faz para o 4 de fevereiro, para o Dia Mundial contra o Câncer, né, de combate ao câncer. Então, é uma inspiração livre que nós tivemos lá do pessoal da UICC, que faz um trabalho muito bacana. Então, eu queria aproveitar, agradecer a todo mundo que se juntou também para fazer com que essa live acontecesse hoje, né? Foi um trabalho bastante grande, bastante importante, né? E convidar, então, a Helena Esteves, da Oncoguia, que é uma das nossas super parceiras desde o início. A Helena e a Luciana Holtz estiveram no Nascedouro, né, Helena? Lá quando a gente começou a conversar sobre isso também com o Dr. Roberto. Helena, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigada, Dani. Boa tarde, pessoal. Super bom estar aqui. Que bom, casa cheia aqui, inaugurando esse projeto que a gente pensou com tanto carinho, né, Dani? Bem, eu sou Helena Esteves, então, né, aqui do Oncoguia, uma das organizações líderes aí desse movimento.
E com certeza a gente vai estar muito perto aí cada vez mais de todo mundo que vai entrar aqui e já está aderindo à coalizão. Como a Dani bem falou, a gente tem então, né, todo um toolkit ali de ferramentas e materiais de apoio para todo mundo que vai aderir à coalizão, para todo mundo conseguir, primeiro, ter realmente, né, a mesma base, a gente ter uma comunicação única de todo esse movimento que a gente vai iniciar agora por todo o Brasil, mas também vários materiais para ajudar as ONGs, então, que vão entrar no movimento com a gente, na coalizão, de dicas, orientações, né, algumas ferramentas de apoio mesmo, para todo mundo trabalhar de uma forma similar e com a mesma base, tá? Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês um dos principais materiais que a gente vai ter, vai ser esse guia aqui. Ele eu acho que o material mais robusto que vai estar lá no Toolkit, todo mundo que acessar o site já vai conseguir acessar esse material. Ele é um PDF um pouco mais extenso, mas que tem muita base, bastante informação realmente, algumas bases até mais teóricas, para todo mundo poder extrair informação aqui e utilizar da melhor forma na sua região, tá? Então, enfim, né, ele é um material aqui todo em PDF, vai estar aqui pequenininho, eu não sei se todo mundo vai conseguir ler, mas só para apresentar um pouco para vocês, para a gente ter uma ideia do que tem aqui, e claro, né, para todo mundo realmente baixar e ir lá conferir no detalhe as informações, tá? Então, aqui a gente começa com uma apresentação, né, sobre a coalizão, contando um pouquinho mais sobre esse movimento, sobre a participação social, né, o lugar de onde essa coalizão nasce, né, também desse lugar legítimo de reivindicar direitos e olhar para o câncer, né, dentro da questão da sociedade, né, e do controle social. A gente tem aqui toda uma apresentação, então, quem são os membros, né, as organizações líderes da coalizão, a gente tem aqui toda uma apresentação também. E aí a gente passa, então, para essa parte mais sobre participação das organizações sociais e o fortalecimento da gestão municipal. Essa aqui é uma parte que tem até uma base teórica bem robusta e importante, né, e bem bacana, assim, sobre teorias democráticas, né, sobre a democracia representativa, o lugar, então, dessas organizações sociais, esse lugar legítimo de defesa de direitos, né, e olhar tanto para minorias, mas para pautas legítimas dos movimentos sociais, e os espaços de participação, então, que a gente tem nessa base toda da democracia, tá? Aqui a gente tem um quadrinho, né, sobre respeito às minorias na democracia, o que é democracia representativa, o que é democracia participativa, então, realmente, uma base um pouco mais teórica ali, mas para também dar essa base importante para a gente construir a partir disso, tá? E aí, gente, só lembrando, vão mandando aqui no chat as perguntas, alguma coisa que a gente explicar que, né, não deu para entender direito, ou que queiram saber um pouquinho mais, mandem aqui nos comentários que a gente vai ter uma parte aí para tirar dúvidas que surgirem, tá bom? Então, enfim, né, toda aqui essa base sobre participação social, né, aqui os espaços de controle social, então, o que a gente tem previsto no Brasil de realmente espaços que organizações da sociedade civil e a sociedade civil como um todo pode participar, né, então, aqui desde conselhos de políticas públicas, aqui a gente vai falar do Conselho Nacional de Saúde, né, o CNS, mas também conselhos estaduais, conselhos municipais principalmente, né, vamos lembrar que a gente está falando aqui, e todo esse movimento, né, ele é focado nas eleições municipais que a gente vai ter esse ano, então sempre a agenda municipal vai vir muito forte aqui nesse nosso material também, tá? Aqui a gente tem, né, as conferências de políticas públicas, então esses também são espaços que estão previstos aí na Lei 8080, né, que é a lei que criou o SUS, na Constituição Federal, enfim, tudo isso é constitucionalmente definido como espaços de participação e controle social, para realmente lugares em que as organizações e a sociedade como um todo vai poder acompanhar as políticas públicas, entender o que está acontecendo e também, claro, né, sempre palpitar, sempre trazer, olha, não é bem por esse caminho, a gente acredita que é melhor por aqui, a política foi pensada de um jeito, mas, na verdade, a gente viu que não está sendo desdobrado da forma como tinha sido pensado, então é melhor a gente fazer esse ajuste, isso tudo faz parte da participação e do controle social, então a gente traz aqui, comentando um pouquinho sobre esses espaços que podem ser utilizados e, claro, né, também umas ferramentas de controle e participação social, né, que são essas que estão aqui na nossa direita, né? Então, audiências públicas são momentos em que o ator público convida atores da sociedade para conversar e para entender os diferentes lados de um mesmo tema.
As consultas públicas, né, aqui a gente do movimento da saúde, né, tem muita familiaridade, ou mais familiaridade, pelo menos, ali com as consultas públicas da Conitec, da ANS, né, nos momentos de incorporação de tecnologias, mas essa é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer política pública, em qualquer momento também, né, quando o Ministério da Saúde ou uma secretaria coloca um texto, olha, eu estou pensando em fazer uma política dessa forma aqui, e aí a sociedade é consultada a respeito daquele tema, né, e também plebiscitos, referendos, né, não são usados com tanta frequência, mas também são ferramentas importantes aí de controle social. Então aqui, né, a gente passa para uma parte mais sobre entender o câncer na sua região, então a gente vem todo construindo aqui uma base sobre a importância e a legitimidade desse movimento e das organizações sociais como um todo para atuar no controle, né, e entender como o agente público está tomando a decisão. E aí aqui a gente traz um pouco mais sobre o tema da saúde, especificamente do câncer, para atuar de uma forma efetiva, né, e conseguir realmente convencer e atingir aquele ator aqui. Claro, a gente está olhando principalmente para candidatos, né, tanto vereadores e candidatos também à prefeitura. É importante a gente conhecer os indicadores de saúde, mas olhar também para a nossa região, né, para o nosso município, ou pelo menos ali para o estado que a gente está inserido. Então, aqui a gente abre uma sequência de lugares de dicas mesmo e referências de onde a gente pode encontrar informações a respeito da nossa região, tá? Então, aqui a gente coloca, né, esse quadrinho aqui, ele tem algumas perguntas provocativas, né, de quais são as informações que a gente pode trazer para montar discursos, para montar materiais que a gente vai engajar com esses candidatos, né? Então, quais são os cânceres mais comuns da minha cidade, qual a estimativa de novos cânceres na minha cidade, e aí essas informações a gente pode achar lá no portal do INCA. Quais são os hospitais e serviços de saúde disponíveis para os pacientes na minha região, né, na minha cidade, qual a população da minha cidade que está realizando exames preventivos, como, por exemplo, a mamografia, e aí aqui a gente coloca de referência o painel da Impulso, né, que é o Previne Brasil, o painel da Impulso sobre o Previne Brasil, né, que lá vai trazer indicadores de todos os municípios do Brasil. Então, enfim, aqui tem várias sugestões mesmo de temas a serem abordados e onde a gente consegue achar essas informações. Tá? Aqui na sequência ainda a gente tem alguns números mais gerais, né, sobre o câncer. Então, aqui a gente tem os 5 tipos de câncer mais incidentes no Brasil, tá? A nível de Brasil. E essas aqui são informações da estimativa do INCA, né? Então, a gente tem, claro, primeiro, câncer de pele não melanoma, na sequência mama, depois próstata, câncer de cólon e reto e pulmão. Essa é a estimativa do Brasil, mas é importante ressaltar que a gente vê mudanças nesses números conforme a gente olha com recortes mais regionais, tá? Então, a gente sabe que em estados do Nordeste, por exemplo, tem uma incidência maior de câncer de colo de útero, e aí ele chega a aparecer aqui nos cânceres mais incidentes. Comparando com outras regiões, ele não é tão incidente. Então, é importante também a gente olhar para isso para direcionar melhor, né? A gente vai precisar, esses estados do Nordeste que tem que tem uma incidência aumentada de câncer de colo de útero, é preciso olhar isso também nas políticas públicas, né? Então, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo controlar esse tipo de câncer como em outros estados, né? Esse é um tipo de câncer que é totalmente prevenível, então será que a gente precisa olhar, né, numa etapa anterior de vacinação, né, de realmente olhar para a prevenção, como que a gente pode atacar esse problema de uma forma mais efetiva, olhando, né, da perspectiva regional. Então, isso aqui tudo são esses números Brasil, mas para a gente também destrinchar na nossa região, no nosso município, para levar isso para esses candidatos, provocá-los, né, a pensar sobre isso também. É um tema que, infelizmente, ainda não é muito pautado, né, nas eleições, então isso aqui tudo é uma provocação para que a gente passe realmente a pautar mais e fazer com que a gente tenha políticas públicas mais efetivas em cada região, né. Aqui do lado a gente tem um pouquinho de estimativas também desses números, né, dos indicadores gerais. Então, 63% dos pacientes, eles começam o tratamento com estadiamento localmente avançado ou avançado, né, já mais avançado ali, a gente não consegue, boa parte, né, a grande maioria dos casos de câncer no Brasil, a gente não consegue pegar ainda inicial, então esse é um indicador importante também. 45% do total de todos os tipos de câncer apresentam mais a metade dos pacientes chegando em estágio localmente avançado e avançado, né? Então, aqui são realmente números para nos provocar um pouquinho e para a gente usar de referência para usar nos nossos discursos, tá? Nesses materiais que a gente vai usar para chegar nesses candidatos e para ativá-los.
Então, enfim, né, aqui alguns gráficos e tudo isso referenciado com as fontes também para todo mundo poder acessar, tá? Outra base também que a gente tem aqui para usar de referência, né, e para ajudar a rechear esse nosso discurso, são os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são objetivos que foram definidos pela ONU, né, e pela Organização das Nações Unidas, né, e com um braço forte ali da OMS. Essa é uma agenda global, né, então, que todos os países ali signatários da ONU também são signatários dos ODS, e para a gente construir uma agenda mais sustentável para o planeta até 2030. Essa é uma agenda que coloca ali metas, então, e bastante ousadas até algumas, mas para que a gente construa um planeta mais saudável, mais sustentado, e isso passa por uma série de fatores, inclusive saúde, claro. Então, dentre todos os ODS ali, o objetivo número 3 é o ligado à saúde, é o que vai falar sobre saúde e bem-estar, e deles desdobram, então, vários bem relacionados à saúde, mas a gente também tem alguns outros que a gente correlaciona aqui, né, o objetivo 11, que é sobre tornar as cidades com assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes. O objetivo 16 é sobre paz e justiça. O objetivo 17 é sobre revitalizar a parceria para o desenvolvimento sustentável. Então, enfim, aqui também tem bastante relação com isso, né? Mostrando que não só a gente está, quando a gente vai falar, né, quando a gente implementa ações de combate a câncer, não só a gente está falando de uma das doenças mais incidentes, da segunda principal causa de morte dentre as doenças no país e no mundo, mas a gente também está falando de uma agenda global importante e muito impactante, né? Então, aqui para trazer um pouquinho dessa perspectiva, de situar nesse cenário global, enfim, bastante dado aqui para a gente utilizar de base. E aí a gente passa, então, para uma parte de responsabilidades do município. É importante a gente sempre trazer, né, e situar qual que é o papel da gestão municipal na que a gente está falando, né? Porque a gente pode trazer isso de uma perspectiva bastante ampla, mas é importante a gente falar, ok, qual que é na gestão municipal, qual que é a responsabilidade ali do vereador, qual que é a responsabilidade do meu prefeito para atacar esse problema e para melhorar, e para combater o câncer, para prevenir o câncer, né? Então, isso um pouco aqui que a gente traz nessa parte, tá? A gente vai falar aqui sobre governança na saúde pública, sobre responsabilidades na prevenção, no desenvolvimento de capacidades, na infraestrutura, né? Os municípios, especialmente os de pequeno e médio porte, eles vão ter um papel maior no que diz respeito à atenção primária. Então, é bem importante também a gente ter isso em mente, né? Não adianta a gente ir falar com o prefeito de uma cidade pequena sobre, né, coisas, né, atenção especializada, algumas coisas que não estão sobre a gestão dele. Então, aqui a gente tenta trazer de uma forma bem organizada para ajudar isso. E também as responsabilidades dos vereadores, para quando a gente for falar, então, com candidatos a vereador, tá? Tem responsabilidades importantes sobre fiscalização do trabalho, né? Também para ajudar com legislação. Então, é importante a gente olhar ali, será que eu já tenho uma lei que fala sobre aí aspectos importantes no que diz respeito à prevenção e controle do câncer, né? A gente olhar também para isso. E, claro, né, já tendo leis implementadas, já tendo leis aprovadas, a fiscalização e garantir que essas leis sejam implementadas, né? Então, é importante a gente, cada um realmente olhar para o seu cenário local para trazer tudo isso aqui, tá? Na sequência, a gente tem, então, uma parte ali, um plano tático, né? A gente tem um passo a passo, com 6 passos para realmente conseguir sensibilizar candidatos. Claro que isso aqui são dicas, né? São referências que a gente coloca, cada um vai precisar adaptar e colocar isso no seu dia a dia, na sua rotina, mas aqui a gente traz alguns, tá? Vou passar muito rapidinho, porque, né, até para incentivar todo mundo a baixar e ler no detalhe tudo que a gente tem, como eu estou mostrando, né, um material bastante rico. Mas o primeiro passo aqui, claro, né, não podia deixar de ser, é participar da coalizão. A gente vai ter uma série de capacitações, né? A Cibele vai voltar aqui para falar para a gente um pouquinho mais sobre esse calendário da coalizão de atividades. Vão ter vários encontros para a gente passar por isso, com dicas, com troca, né, com conversa. Então, vão ser momentos bem interessantes. Preparar o seu discurso, né? Então, usar todo esse material rico que a gente está trazendo aqui, né? Rechear realmente, entender o cenário da sua região, do seu município, para montar esses discursos e adaptar o discurso conforme o interlocutor que você vai falar, né?
O terceiro passo aqui é mapear e engajar os candidatos, então a gente precisa manter contato, né, com as candidaturas, eventualmente numa cidade, principalmente nas de grande porte, não necessariamente com o próprio candidato, mas às vezes alguém da equipe dele pode representar e pode assumir esse compromisso no lugar dele, fazer um evento de lançamento pode ser interessante, também é legal mudar, né, e adequar esse lançamento, dependendo de ser um lançamento com vereadores, né, com candidatos a vereador ou com candidatos a prefeito. O passo 4 aqui, né, manter o engajamento dos candidatos com as suas equipes, a gente continuar essa interlocução com eles, né, não fazer só um lançamento e acabou, a gente ter esse trabalho contínuo realmente para garantir que aquilo vai entrar na agenda daquele candidato, né. O passo 5 aqui, organizar eventos de sensibilização com os candidatos, então aqui também várias dicas, né, dicas específicas para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. E, por fim, o passo 6, assegure que os candidatos assinem a carta compromisso, esse é o ponto central, né, é todo o objetivo aqui da coalizão e do movimento, né, fazer com que mais pessoas, de fato, literalmente, né, assinem esse compromisso, se mostrando aí pessoas que estão realmente compromissadas com o controle e prevenção do câncer, tá? Acho que é isso, tem uma série de referências bibliográficas, né, como eu falei, é um material realmente bastante denso e com muita informação para ajudar todo mundo que quiser e para ir tirando daqui as informações mais importantes para poderem adaptar nas suas regiões, nas suas realidades, tá? Acho que Cibele volta aqui comigo, então. Volto. Obrigada, Helena, maravilhoso. Edu, agora eu vou passar ali a minha apresentação pequenininha, só para a gente trazer, gente, então, um pouquinho do que vem pela frente, né? Tem várias informações aqui que foram dadas, até quero dar um recado para quem está fazendo perguntas no chat do YouTube, também no nosso perfil do Instagram da Cidades Controle no Câncer, que em seguidinha a gente vai responder algumas perguntas que estão surgindo por ali. Mas para trazer aqui para vocês, então, um pouquinho do que vem pela frente, né? Como são muitas informações e geralmente as organizações estão olhando para dentro, né? Para o problema ali, com um foco muito grande no trabalho que é desenvolvido pela organização, a gente propondo esse olhar diferente, né? Para mobilizar candidatos, nem sempre a gente tem a expertise de como fazer isso, né? Então, por isso, a gente está propondo algumas capacitações. A primeira capacitação que a gente vai fazer vai ser no dia 9/8, às 9 horas da manhã. Então, até um pedido, né, para vocês já deixarem um save the date, aí, um agendamento prévio nas agendas de vocês para sextas-feiras, às 9 da manhã, vocês já deixarem fechadas as agendas para estarem conosco nas capacitações. Então, a primeira capacitação que a gente quer oferecer para vocês, organizações sociais e associações sem fins lucrativos, é justamente para entender e aprofundar como mobilizar as candidaturas, já que é uma função diferente aí da atuação que vocês têm no dia a dia. Nessa primeira capacitação que a gente vai fazer, nós vamos lançar também, isso aqui é uma sementinha que eu vou deixar aqui para vocês, um edital de premiação para as organizações que tiverem comprometidas conosco, tá? Na semana que vem, quem tiver conosco ali no grupo de WhatsApp, que inclusive eu reforço e obrigada. Eu estou aqui olhando o chat. A nossa capacitação vão ser capacitações de 1 hora, tá? Online, a gente vai liberar o link conforme as capacitações forem chegando mais pertinho. Então, eu já quero convidar vocês que estão nos assistindo a também, além de acessar o nosso site, seguir nosso perfil lá no Instagram, também entrar no grupo de WhatsApp das organizações, porque ali a gente vai lançar na semana que vem, depois que vocês baixarem o kit, né, de materiais, que é muito simples, só precisa vocês fazerem ali, colocarem as informações no formulário, vai ser liberado o acesso para vocês, independente de vocês serem ou não organizações com CNPJ, todo mundo pode entrar ali e baixar o material, tá? Com
esse material baixado, vocês lendo e entendendo um pouquinho mais o que a gente está trazendo ali e oferecendo para vocês. No grupo de WhatsApp, a gente vai fazer uma enquete de quais são os temas mais relevantes aí, ou com maior número de para a gente fazer as 2 próximas capacitações, então no dia 16 e depois no dia 23 de agosto. Então, já deixo aí como missão ou tarefa de casa, vocês olharem nossos materiais e já identificarem temas que vocês gostariam de aprofundar, tá bom? E já também entrar lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente ter uma comunicação mais fluida e dinâmica por lá. Então, essa é a parte das capacitações. Na sequência aqui, eu já quero trazer também uma informação sobre o que a gente está lançando hoje, está lá no nosso site já, uma chamada nacional de ajuda de custo, tá? Para algumas organizações que tiverem conosco na coalizão. Como vocês já ouviram aqui durante as apresentações, a gente iniciou o trabalho da coalizão a partir de um recorte geográfico. Como que o recorte geográfico iniciou, né? Com um olhar para cidades com mais de 200 mil habitantes e com CACONs e UNACONs. A gente tinha que iniciar o trabalho de alguma forma e a gente iniciou com esse recorte. Então, essa chamada é para organizações que tiverem dentro de uma dessas 72 cidades que a gente recortou para dar início ao trabalho, tá? A ideia aqui é que a gente consiga dar uma ajuda de custo para ampliar a mobilização de candidaturas localmente, tá? Então, eu convido já vocês a entrarem lá no nosso site, descobrirem, irem entrando em cada um dos links. Essa parte da chamada nacional, ela está comunicação como uma matéria, tá? Ela está como uma notícia. Então, vocês vão entrar lá, vão acessar, ela tá fácil de encontrar. Eu também vou jogar ali no grupo de WhatsApp depois que a gente terminar a live, tá bom? Mas, como a gente quer, né, que todo mundo se comprometa e todas as organizações que atuam com a pauta em todo o Brasil se juntem a esse movimento, a gente está lançando também, no dia 9, o edital de premiação, que aí sim vai ser para todas as organizações participantes. Então, assim, já como um spoiler, eu vou deixar aqui para vocês, a ideia é que a gente premie as 3 organizações que mais conseguirem prometer candidaturas com a coalizão. Então, já podemos começar o trabalho, né? Todo mundo pode começar a trabalhar aí nas suas bases, né? Nos seus territórios, e no dia 9, então, a gente vai informar vocês como é que vai ser a questão da premiação e também ajudar vocês com informações sobre como chegar nos candidatos, como mobilizar as candidaturas e como virar, né, o foco das eleições justamente para a questão oncológica. Eu agora, além de agradecer, né, que as perguntas que estão chegando, eu quero trazer a Dani de volta aqui para a nossa live, para ela responder algumas perguntas que chegaram ali no chat. Tá, beleza. Obrigada, Sibeli. Bom, como vocês podem ver, a gente tentou pensar em tudo, com certeza tem coisa faltando, e é uma construção, então a gente gostaria muito também de receber sugestões de vocês, ideias, para a gente poder criar uma coisa que seja uma coalizão que seja muito forte. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que entraram pelo chat, por exemplo, a doutora Ana Carolina pergunta se só terão acesso, acredito que é o kit, né, depois de assinar a carta compromisso. Não, são coisas diferentes. A ONG, a organização, a Associação de Pacientes, ela precisa se inscrever como articuladora ali no site. No momento que ela se inscreve como articuladora, manda o seu login, ela vai ter acesso àquela página onde vai ter o nosso kit de materiais, nossa caixa de ferramentas. Ali a pessoa pode baixar, tudo aquilo ali vai estar disponível para ela. A carta é um dos materiais, as 2 cartas, né? Elas fazem parte do nosso kit de ferramentas para os candidatos. A ideia é que vocês se apropriem do conteúdo do guia, né? Tem um resumo também do guia ali, eu acho até bom depois a gente mostrar, um resumo que até foi a Helena que fez e ficou muito bom, de todos os passos do guia ali, de como engajar o candidato. Então, você
vai fazer esse procedimento de engajar com esses candidatos na sua cidade e pedir para eles assinarem a carta. Você já no momento que você se torna uma organização articuladora, você já faz parte da coalizão e você já tem acesso ao kit, tá? E dentro do kit, um dos materiais são as cartas compromissos que você vai usar para pedir para os seus candidatos assinarem. Espero que agora esteja claro. Se não estiver, por favor, pode perguntar de novo, que às vezes está na nossa cabeça super claro e a gente não consegue transmitir da mesma maneira. A enfermeira Laís também. Como pode estimular outras pessoas a saber da coalizão? Se tem um canal no YouTube com vídeo. Vou pedir a ajuda das universitárias aqui, Cibele, Jéssica, demais aqui presentes, né? Mas, em princípio, nós vamos ter o nosso Instagram, Cidades no Controle do Câncer, tá? O nosso site, também, cidadesnocontroledocâncer.org.br. Canal do YouTube, creio que não teremos específico da coalizão, né? Mas no nosso site, e eu acho que no Instagram de alguma maneira, não sei se é possível, vão ficar esses vídeos que nós mostramos hoje para vocês aqui. E no nosso canal de WhatsApp, a ONG, a pessoa que entrar ali, também a gente está sempre mandando informação, trocando informação. Não sei, Cibele, se eu tenho alguma outra coisa que eu tenha esquecido. Não, só para reforçar como que as pessoas podem, né, entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então, tem duas maneiras. Acessando o site, na parte de contatos, tem ali o linkzinho para acessar o WhatsApp. E também na bio do nosso perfil no Instagram, além do link para o site, a gente tem ali também um link direto para acessar o grupo de WhatsApp. Então, a gente já convida vocês a estarem ali conosco. E não teremos YouTube específico da coalizão, nem nenhuma outra rede, mas, por exemplo, essa live vai ficar salva no YouTube do IGCC e depois eu compartilho com vocês também, para quem não pôde estar conosco, a gente vai compartilhar e deixar na descrição do grupo de WhatsApp das organizações que estiverem conosco. Então, e nós temos aqui a Iris também, que perguntou. Ela quer saber se, como CPF, pode baixar o kit e passar as informações para os candidatos da cidade dela, ou se só pode ser feito através de organizações. Vamos lá. Essa pergunta é difícil, essa pergunta tem que pensar. Na verdade, assim, Iris, a nossa intenção era realmente conseguir engajar organizações, associações de pacientes, ONGs que trabalham com a pauta oncológica. Mas a gente não quer fechar aqui, né? A gente tem um espírito de querer mais pessoas, mais organizações, mais gente lutando pela mesma causa. Eu acho que não faz sentido a gente fechar as portas se tem alguém querendo fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que você entrando com o seu CPF, né, consegue baixar o toolkit e passar informações para candidatos que eventualmente você tenha parceria, que você conheça as pessoas, né? Porque às vezes a cidade, assim, você conhece. Não são cidades tão grandes assim, você conhece os candidatos. Então, se você quiser, com certeza, só não vai conseguir participar do que a Cibele estava explicando anteriormente, da questão da ajuda de custo, que também não é nada demais, assim, mas é uma ajuda de custo, né? Para fazer o engajamento dos candidatos. E aí eu queria até aproveitar também para ressaltar, né? Botar mais luzes ainda em cima disso. É muito importante sentar e conversar com esses candidatos, ou pelo menos com as suas equipes de governo. Tem alguém na equipe de governo do candidato X à prefeitura da cidade Y que é focado em saúde. Vocês podem ter certeza que isso existe. Ele pode estar cuidando de várias áreas, saúde, meio ambiente e transporte, vamos dizer assim. Mas tem alguém ali que está focado, é a pessoa que vai escrever o capítulo relacionado à saúde no plano de governo. E se a gente tiver um artigozinho nesse plano de governo que fale sobre oncologia, prevenção, capacitação das unidades básicas de saúde para diagnosticar comportamentos de risco e sintomas básicos, já é um baita ganho que a gente vai ter nas nossas cidades brasileiras, porque a gente vê cada vez mais que é necessário esse tipo de capacitação. Então, mais alguma pergunta que eu tenha perdido, gurias, me ajudem, por favor. Aqui. Vamos ver se mais alguém aqui no chat. Tem a pergunta do Carlos Eli ali, Dan. Carlos Eli, eu não vi. Tu pode fazer para. Quando não existir ONG na Faço aqui, ó. Quando não existir ONG na região, mas tivermos candidatos interessados na pauta, o que fazer? Então. Bora, Dani. Uma parte. Ótima pergunta, Carlos Eli. Tinha que ser tua mesmo. Uma parte que eu acabei não mostrando, porque eu me fixei na parte do toolkit, né? Se eu puder, posso ainda mostrar alguma coisa? Tenho tempo ou não? Vocês que me mandam.
2 segundos e Dani, meio. pode, só faltam 10 minutos para a live cair, então a gente precisa Já depois só passar a vou palavra mostrar uma para os três. partezinha, juro. Vai. E deu. Só me digam se está Edu, entrando. Então, aqui no tá nosso entrando. site, do lado do Seja Articuladora, tem candidaturas, né? Então, nessa candidatura, o candidato pode entrar, o candidato ou a candidata pode entrar, conhecer das suas responsabilidades, se eleito for, né? Então, aqui nós temos as responsabilidades do Executivo Municipal, que são as mesmas, mesmo texto, basicamente, que está no nosso guia, e do Poder Legislativo Municipal, tá? E aí, ele pode baixar e assinar a carta compromisso. Não tem problema. O próprio candidato pode fazer isso, né? Ele baixa a carta aqui e vai poder assinar, e aí ele vai nos remeter essa carta. E a gente vai receber, e, claro, a gente pretende dar muita visibilidade para todas as ONGs, todos os candidatos e candidatas que assumirem esses compromissos, né? E eu acredito que uma coisa relevante também que a gente tem que contar aqui é que a nossa ideia é: a pessoa foi eleita, primeiro ano de mandato, nós queremos fazer esse monitoramento junto com vocês. Não queremos deixar ninguém para trás, que nem diz a Agenda 2030, não vamos deixar ninguém para trás, né? Então, a nossa ideia é, o primeiro ano de mandato, nós ajudarmos também esse prefeito, essa prefeita, esses vereadores, de repente, que estão em primeiro mandato, né? Então, a gente vai fazer um monitoramento no primeiro ano de governo e também um apoio, né? Para ver se realmente coloca essas pautas que foram comprometidas durante a campanha em prática. Já vou parar de compartilhar. Vocês têm mais alguma pergunta? Senão, eu já passo a palavra para o próximo colega. Dani, até teríamos, mas a gente não tem mais tempo, então a gente se compromete aí a qualquer outra pergunta que vier e dúvida que ficar, a gente ir trocando ali pelo WhatsApp ou mesmo pelo e-mail da coalizão, que está lá no site, vocês podem acessar via site ali e entrar em contato conosco. E agora a gente precisa passar a palavra, então, para Celina Martins, que é consultora de advocacy do Instituto Vencer o Câncer, para trazer aí umas palavras finais, e em seguida Alexandre e Luana. Bom, vou ser breve, brevíssima. Queria agradecer ao IGCC, a Cibele, a Dani, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho incrível. Eu acho que, assim, a gente está dando um passo muito forte, né? E por que a gente está falando aqui de coalizão, né, gente? Porque é uma aliança que a gente está fazendo. O problema do câncer é muito grande para alguém ter a pretensão de enfrentar sozinho. Então, é essa a ideia. A gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender também. Isso que a Dani acabou de comentar, da continuidade, é muito importante, porque é uma maneira das organizações da sociedade civil conseguirem saber o que acontece na oncologia nos municípios, que é sempre uma coisa que a gente nunca tem muita informação, que pode ser muito importante na hora da gente discutir políticas públicas de uma maneira mais ampla. Então, o que eu queria reforçar é isso. É um trabalho que a gente vai fazer junto, todo mundo aqui vai aprender e todo mundo aqui vai contribuir, né? E é isso que faz a diferença no movimento social. A gente está junto e não cada um remando para um lado, né? E os municípios têm um papel importantíssimo nisso. Muito obrigada para quem conseguiu entrar e muito obrigada ao IGCC por essa maravilhosa iniciativa. Obrigada, Celina. Trazer, então, agora, convidar para estar aqui conosco, fazer umas palavras finais, o Alexandre Ben, que é coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA. Boa noite a todos os representantes de organizações sociais que estão aqui conosco hoje. Quero saudar aqui em especial todas as organizações que estão se comprometendo hoje com essa pauta tão importante. Quando a FEMAMA foi convidada para fazer parte desse movimento pelo IGCC, para ajudar a liderar esse processo, a primeira coisa que nós pensamos é de que quão necessário, quão oportuno é nós estarmos fazendo este projeto neste momento, né? Estamos aí às portas das eleições municipais, sabemos que esse é um ano importante e estratégico para nós consolidarmos a pauta do câncer no Brasil, né? Como vocês têm acompanhado, nós estamos aí em fase de regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e a política nacional é também um assunto do poder municipal, do poder estadual, não é só do Ministério da Saúde, do governo federal.
Quanto mais gestores públicos, mais políticos nós tivermos engajados na causa, mais fácil se torna nós conseguirmos consolidar institucionalmente uma política nacional de prevenção e controle do câncer que atenda às necessidades da sociedade. Então, eu acho que esse é o tema importante que perpassa aqui essa iniciativa que nós estamos tendo. Nós sabemos que no Brasil o ecossistema oncológico, né, do ponto de vista da sociedade civil, ele é muito aquecido, nós somos muito organizados, muito fortes, e o projeto da coalizão ele vem para aproveitar esse potencial e tentar aí colocar cada vez mais esse tema na agenda do poder público. Então, vai ser muito importante a mobilização de cada um e cada uma de vocês aqui nesse processo. Eu acho que nós temos tudo para fazer sucesso e temos tudo para influenciar também outras áreas, né, que podem aí aprender com essa experiência como mobilizar a sociedade civil e como ser mais influente na construção das agendas das políticas públicas. Então, parabéns para todos nós e que o projeto da coalizão seja muito bem sucedido, viu? Um abraço para todos. Obrigada, Alexandre. Trazer agora, então, as palavras finais da Luana, que é gerente de políticas públicas e advocacy da Brale, e já, mais uma vez, reforçar aqui o convite para todo mundo que estiver assistindo, acessar nosso site e olhar ali com atenção, com carinho, tudo que a gente trouxe, para a gente ir trocando no grupo de WhatsApp e outros canais de comunicação. Obrigada. Cibele e todos os colegas, muito obrigada. Eu queria mais uma vez também parabenizar todas as instituições, ao IGCC em especial por essa iniciativa. Acho que toda a ação que está sendo feita aqui, né, o que a gente tem que pensar que é um exercício de cidadania, é um exercício de democracia. Se nós queremos mudar nossa realidade com relação à atenção oncológica no país, nós precisamos nos mobilizar. Como foi dito aqui, é um momento chave, é um momento de eleições, né? A gente vai escolher os candidatos ali para a gestão no âmbito municipal e nós precisamos ter pessoas que sejam comprometidas com os impactos do câncer, com os impactos pela melhoria da atenção oncológica dentro do seu município, né? A gente sabe que o município tem uma atuação muito importante na promoção e prevenção do câncer. Então, eu mais uma vez reforço todas as entidades que nos escutam, você que pode também disseminar essa iniciativa, conheça os nossos materiais, acesse os materiais, acesse o guia, conheça melhor, que você possa passar essas informações e se engajar com esse tema. Nós podemos mudar a nossa realidade local. Nós temos umas situações complexas em diversos municípios, em diversas capitais. Nós sabemos que os dados sobre o câncer, sobre a incidência de câncer e morte de câncer são alarmantes, nós precisamos fazer algo. Então, venha, eu chamo você, nós convocamos todas as instituições parceiras, você também, que é pessoa física, que é engajada com esse tema, venha participar dessa iniciativa, conheça os materiais e faça também esse exercício de cidadania e democracia. Muito obrigada. Maravilha, então. Cibele, eu acho que a gente vai encerrando, é isso, né? Vamos encerrando, pessoal. Agradecer, então, a participação de tanta gente nas nossas redes sociais aí, que a gente está vendo aqui no paralelo. Temos gente de todo o Brasil. Muito, muito obrigada pela participação. Obrigada a todas as organizações que já estão mobilizadas e que estão aí nesse fluxo para entrar para a coalizão. Então, novamente o convite, acessem nosso site, entrem para o nosso grupo de WhatsApp e vamos juntos aí trabalhar por esses próximos 2 meses. Temos um lindo trabalho para fazer em conjunto e aprender uns com os outros também. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada. E todas. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.